Boa tarde a todos. Por que ainda tem pessoas que insistem na Revolução Francesa ser um marco no sentido de desalienar o povo? É preciso saber por que a Revolução Francesa aconteceu. A Revolução Francesa aconteceu porque a burguesia ajudou a população, né? Lembrando que tinha os girombinos e os jacobinos, né? Girondinos, aliás. E os jacobinos, né? Os girondinos ou sans-culottes eram a nobreza e o clero, né? E os jacobinos eram os camponeses, artesãos e a burguesia, né? A nobreza, a realeza e o clero eram representados pela direita da época, né? A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 e 1799 e foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia. Lembrando que a burguesia não fazia parte da aristocracia, né? A burguesia era uma classe economicamente muito poderosa na época e muito influente. Hoje, a burguesia está do lado da direita, né? A nossa, entre aspas, burguesia, os grandes bilionários do Brasil estão todos ou do lado do Moro ou do lado do Bolsonaro, né? Não há essa separação entre nobreza e burguesia, né? Como havia naquela época. Então a comparação é totalmente descabida. Então falar que o sem neurose na época da Revolução Francesa teria um discurso conformista é no mínimo leviano. Dadas as circunstâncias da época, a população foi instrumentalizada para se revoltar. Obviamente os camponeses estavam sendo explorados, né? E demais cidadãos, né? Lembrando que na Baixa Idade Média surgiram as cidades europeias, né? Antes, no feudalismo puro, na Alta Idade Média, era apenas uma sociedade rural. Então, quando houve a unificação dos feudos, né, e a formação do Estado absolutista, a burguesia acabou tendo uma briga, uma disputa de poder com a monarquia. A própria burguesia aqui apoiou a princípio a formação da monarquia, né? Porque não era vantajoso para os burgueses se submeterem aos senhores feudais, né, ao poder local. Então, mais uma vez, a burguesia instrumentalizou por duas vezes, né, tanto na formação do Estado absolutista quanto na Revolução Francesa, né. Então, a burguesia, ela já tinha um poder, né, e quem poderoso está do nosso lado, né, do lado da esquerda? Ninguém atualmente está do lado da esquerda, né? Você tem o exército do lado da direita, você tem a imprensa do lado da direita, né? Não é questão de conformismo, né? Gozado que o pessoal fala, o Lula não fez as reformas necessárias em prol de uma soberania nacional e popular por conta que o mercado não deixou, né? Eu até posso concordar, mas então, quando se trata de uma visão conformista, tudo bem, o PT forma a chapa com a direita, mas é porque não tem outra conversa. Agora, quando é o sem neurose que tem entre aspas, um pensamento
realista barra conformista, não há, não há essa possibilidade. Na escravidão, por que a escravidão aconteceu no Brasil? Porque a população brasileira tomou realmente consciência daquilo que estava acontecendo, ou porque a Inglaterra pressionava o Brasil a se assinar a abolição da escravatura, né? Porque foi por uma pressão externa, não foi por uma conscientização popular que a escravidão acabou, né? Haviam pessoas poderosas, né? Abolicionistas, pessoas influentes na época que eram contra a escravidão, mas não por uma questão altruísta, uma questão de humanidade, mas por uma questão mercadológica. Não, em nenhum momento a propaganda ideológica foi desfeita, né? O próprio Jesus, né, que era uma liderança popular, né, foi, ao final das contas, crucificado pelos romanos, né? O povo, por mais que você tivesse algumas pessoas com consciência até política, né, vamos assim dizer, há registros históricos de revoltas na Grécia, né? Por exemplo, em Roma teve o Espartacus, né, que se revoltou contra o Império Romano. No Egito Antigo haviam revoltas que eram facilmente contidas pelos faraós, né? Os faraós, os sultãos, né, dos outros reinos africanos, dos reinos no Oriente Médio e na Ásia, né, não foram subjugados, né? Eles conseguiam conter as revoltas populares, né? Então, ao longo da história, houve que uma revolta popular que foi bem sucedida foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial, a gente pode dizer que houve uma revolta da população, né? Que culminou mais tarde, naquelas primeiras constituições, garantindo os direitos de segunda geração, né, os direitos sociais, direito à previdência social, a prestação estatal, né, que são os direitos positivos. Antes, os únicos direitos eram o direito à liberdade e à propriedade, que eram garantidos pelas constituições, né, pela Magna Carta, enfim, lá em 1200 e alguma coisa, né. A gente pôde, né, ter a proteção social ao trabalho, né, graças ao pensamento marxista pós-revolução industrial, né? Depois de muita revolta, a gente pode ver que hoje a gente tem os direitos sociais nossos garantidos, mas na própria Revolução Industrial a gente pode usar como exemplo as corporações de ofício foram falidas, né, pelas grandes indústrias, né, que formavam uma espécie de cartel, oligopólio, monopólios, né? Então eles faliam as indústrias menores, né? E incorporavam, formando uma grande indústria. Então, os próprios donos das corporações de ofícios, né, que eram negócios passados de geração em geração, acabaram falindo graças à produção em massa dos produtos, né, na Revolução Industrial. Então, a quebra das máquinas, enfim, foi liderada por uma pequena burguesia insatisfeita, né, é sempre uma disputa de poder, onde quando há alguma revolução, como foi o caso da Revolução Francesa, ela foi liderada pela burguesia. E o liberalismo político, né? A gente tem o liberalismo econômico do Adam Smith, o liberalismo
político é o iluminismo, né? Esses grandes pensadores iluministas eram pessoas que tinham um certo status social, não surgiu do nada, não foi uma conscientização popular, não foi espontânea, não é? Não quer dizer uma visão conformista, sem neurose é conformista, né? Não quer dizer conformista, quer dizer que hoje, qual que é a realidade, né? É possível fazer uma revolução, né? O Chile recentemente revogou a Constituinte do Pinochet, né? Precisou, depois de muito tempo, houve uma organização popular para que inclusive elegeu o Boric, né? No Chile, mas não foi feito. A revolta foi muito grande e não foi feita uma mudança estrutural muito forte, né? O Chile fez uma ou outra mudança bem pequena, mas o grande mecanismo de exploração ainda continua no Chile, né? E é difícil mudar uma realidade. A gente pode discutir a Revolução Cubana, né? Talvez o exemplo de a Revolução Russa, a Revolução Cubana, são as revoluções que houve, de fato, uma maior conscientização popular de forma espontânea, né? A gente pode pensar nisso, né? A Revolução Cubana que derrubou o Fulgêncio Batista, mas falar que a Revolução Francesa é um exemplo de politização espontânea, não é, né? A gente estava num período de formação da imprensa, né? O Gutenberg que criou, né, a imprensa e tal. Naquela época era período, né, que tinham saído da Baixa Idade Média, estavam por alguns séculos, né, já na Idade Moderna, né, que a Revolução Francesa é um marco histórico de mudança, né? Mas não houve uma conscientização espontânea. O que aconteceu foi a burguesia que dominava a imprensa se revoltou porque estava sendo taxado pela monarquia, né? A monarquia estava sufocando muito a burguesia e também, por consequência, as classes populares, né? Então todo mundo se uniu, né? Porque estava uma concentração de renda muito forte na França. Mas é isso, né? Espero que estejam entendidos e é isso, até mais.